Olá, colega dentista, seja muito bem-vindo a essa live, que na verdade será uma verdadeira aula, que teremos como convidado o empreendedor Jedson Araújo. Ele é um especialista na arte de se comunicar, na arte da oratória, e aqui você vai aprender o quão é importante você saber se comunicar bem com o seu paciente, saber se comunicar bem com a sua equipe, saber se comunicar bem com o mercado, para que você possa ter o seu espaço devidamente destacado no mercado de trabalho da odontologia. Então hoje nós teremos o Jedson Araújo, que ele é um empreendedor, ele é uma pessoa que tem uma experiência vasta de anos e décadas fazendo trabalho de comunicação, treinando pessoas, treinando empreendedores, treinando empresários, para que essas pessoas possam se comunicar cada vez melhor, possam saber vender muito bem a sua mensagem. E é isso que a gente precisa, né? No nosso consultório odontológico, na nossa clínica odontológica, a gente precisa entender, saber e dominar a comunicação para que a gente possa explicar muito bem para o nosso paciente a importância dele fazer aquele tratamento de canal, a importância dele fazer aquela prótese dentária, aquele implante, aquele tratamento ortodôntico, o quanto vai ser importante para a saúde dele ele ter um dente bem posicionado. Então é sobre isso que nós vamos conversar aqui na live de hoje com esse especialista, o Jedson Araújo, que é um especialista em comunicação, em oratória, a arte de se comunicar, que você sabe o quanto é importante, né? Você saber se comunicar, você saber... Tem uma história que fala assim, na comunicação, o importante não é o que você se comunica, mas como a outra pessoa te entende, né? Às vezes você faz uma comunicação que você acha que você tá arrasando, que você está fazendo o melhor, mas a outra pessoa não está te compreendendo. Eu quero começar a destacar sobre isso aqui no nosso bate-papo de hoje, sobre a importância de você se comunicar nas redes sociais. Você, como dentista, se comunicar nas redes sociais. Quando você se comunica nas redes sociais, é muito importante você compreender, entender que você está falando para uma outra pessoa que não é dentista. Você está jogando a sua mensagem para uma pessoa que é o seu paciente. Então, naquele momento daquela sua comunicação com o seu paciente, não é recomendável que você use termos técnicos, né? Não é interessante que você demonstre para o seu paciente aquela parte de sabedoria que você tem da parte técnica. Sabe por quê? Porque na verdade ele não está muito bem interessado com isso, não. O que ele está interessado é saber que você tem um conhecimento ideal para que devolva a qualidade de vida dele, para que ele possa voltar a sorrir melhor, para que ele tenha a confiança de usar aquela prótese dentária e naquele churrasco que tem os amigos, os familiares, ele possa mastigar bem aquele churrasco, sabe? Mastigar muito bem aquela refeição. Então isso é importante, entender que essa linguagem que você usa na rede social é uma linguagem que vai atrair o paciente para o seu consultório odontológico. Então, é importante que você, quanto mais simples você for na sua linguagem, para que ele possa entender, melhor será. Acredite nisso. Então, é importante você saber que a sua comunicação na rede social precisa ser uma comunicação simples e direta. Outra comunicação importante que muitas das vezes a gente passa despercebido é a comunicação de você treinar a tua secretária ou alguém que receba a ligação no seu consultório odontológico para treinar para que essa comunicação do alô no seu consultório odontológico seja o melhor possível, que essa comunicação do receptivo do teu consultório odontológico, perdão, possa
encantar o paciente do outro lado, para que o paciente tenha a total certeza de que ligou para o local certo e que vai se consultar e fazer seu tratamento com a pessoa certa, que é você como dentista. Então, quando essa pessoa tiver essa certeza, pode acreditar que essa confiança eleva muito, e quando a gente trabalha essa confiança, a clínica odontológica, a nossa área da odontologia, ela depende 100% da confiança. Então, se a pessoa chega no seu consultório odontológico e você não tem uma boa comunicação, não passa através dessa comunicação uma confiança, certamente esse paciente ele vai buscar um outro local onde essa confiança possa ser alcançada. Vendo aqui que o Jetson acabou de entrar na sala. Bacana, meu amigo. Só vou solicitar a sua presença. Só você me pedir aí, Jetson. Aqui. Participar para começar a essa apresentação incrível, essa aula incrível. Jetson, seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, muito obrigado pela sua presença. Obrigado por aceitar esse convite para a gente falar aqui para esses nossos colegas dentistas, a arte que você domina tão bem, que é a comunicação. Muito obrigado e seja muito bem-vindo, viu, Jetson? Obrigado, João. Para mim é uma alegria, um prazer estar com vocês aqui. Tenho certeza que vai ser muito produtivo aqui esse nosso bate-papo. Bacana. Jetson, a odontologia, ela sofre um pouquinho na questão de que nós, dentistas, na graduação, na faculdade, nós somos treinados a serem técnicos, né? A executar, a sentar no mocho, sentar o paciente na cadeira odontológica e executar o tratamento em si. Mas hoje, principalmente no mundo moderno que nós vivemos, a gente sabe que é necessário muito mais do que isso, muito mais do que a parte técnica em si. Né? Então, tudo isso que a gente faz, esse trabalho muito bacana de consultoria, de mentoria sobre gestão para a odontologia, e justamente é uma área que a faculdade fica devendo. E a parte da comunicação, o saber se comunicar, é muito importante na nossa odontologia, até porque ainda estamos vivendo uma parte de transição, Jetson, de muita fobia, né, na odontologia. Então, a gente lida isso principalmente com as pessoas, os adultos, né, lidam muito com isso. E eu quero te perguntar o seguinte, Jetson, a comunicação, ela é uma coisa nata de cada ser humano, ou é possível aprender a se comunicar cada vez melhor? Ok, bom, a comunicação é algo nato. O grande problema que a gente enfrenta é que nem todas as pessoas foram motivadas ou estimuladas a se comunicar abertamente, sem interrupções. Eu digo na fase de criança, porque nós somos hoje, né? Nós somos hoje o resumo da somatória de tudo que a gente viu, ouviu, vivenciou durante toda a nossa vida e principalmente na fase da infância. Então, muitas crianças, quando elas são estimuladas a poder se comunicar, expressar o seu pensamento, elas se tornam adultos com facilidade para essa comunicação. O contrário também acontece, e isso é muito comum, infelizmente, onde muitos pais ficam tolindo seus filhos, ficam proibindo que eles se expressem de maneira livre. E essas crianças elas vão crescendo com essas travas. Aí é muito fácil a gente identificar isso no período de escola. Por exemplo, eu tinha muita dificuldade na época da minha escola em opinar dentro da sala de aula, em expressar aquilo que eu pensava. Eu ficava muito travado em relação a isso. Sim. Por quê? Porque eu não fui estimulado a falar, a expressar os meus pensamentos enquanto criança. Então, isso vai se refletir na fase adulta. Da mesma forma, profissionais de diversas áreas, e não é diferente na odontologia, onde nós temos pessoas muito capacitadas, estudaram para exercer a profissão,
porém tem certas dificuldades, certas traves que as impedem de expressar, de se comunicar melhor em função disso. Então, basicamente, a comunicação é algo natural, porém muitas pessoas estão travadas e precisam de alguns ajustes para destravar isso que é natural. Tá? E Sim. O bom é que nós temos hoje muitas técnicas, muitos recursos que ajudam as pessoas a se destravarem para poder comunicar melhor, que é fundamental. Comunicar é fundamental, porque quando você, já dizia o velho guerreiro, o Chacrinha, quem não se comunica se estrumbica, né? Que quer dizer se enlaça, se prende, se enrola. Se atrapalha todo, né? Se atrapalha todo. E não adianta a gente ter conhecimento aprofundado, seja lá na área qual for, e a gente não souber expressar, fazer com que as pessoas saibam que nós temos aquele conhecimento. E no caso da odontologia, como na maioria das profissões, nós precisamos de uma boa comunicação com o nosso cliente, com o paciente. A gente precisa disso. Sim. Né? Quanto mais eu me comunico, quanto com a forma como eu me comunico, vai fazer com que aquele paciente, aquele cliente, ele queira estar sempre comigo, ele queira voltar a estar comigo ou não. E nós temos essa A comunicação facilita a venda, né, Jefferson? Com certeza, com toda certeza. Quando o profissional ele se comunica melhor, com toda certeza ele vai conquistar aquele cliente. Por quê? Isso é importante. Quando o profissional ele é bom naquilo que ele faz, isso é ótimo, lógico. Nós temos que ser especialistas naquilo que nós fazemos. Porém, existe muitos especialistas nessa área. Existem muitas pessoas que sabem fazer bem aquilo que se propõe. Mas quando eu vou em alguém que faz bem algo e vou numa outra pessoa que também faz bem aquela mesma coisa, eu vou sempre optar por aquela pessoa que me conquistou, não pelo profissionalismo apenas, mas pela comunicação, pela conexão, porque comunicar é você se conectar com a pessoa. Que aí entra diversos aspectos na comunicação, principalmente o emocional. Quando você consegue conquistar a emoção de alguém, você conquista tudo. Tem uma frase que diz: se você conquistar o coração, a mente e o corpo vêm junto. É um verdade. Pacote, né? Verdade. É um pacote. Então, comunicar é isso. Comunicar é buscar conexão com o cliente, com o paciente, para que esse cliente, esse paciente, queira estar conosco. Verdade. Você falou uma coisa muito interessante, Jetson. Eu lembro muito que na infância, né, numa infância recente, principalmente no interior, os nossos pais e avós diziam o seguinte: olha, quando você está na sala com adulto, você não fala. Isso. Você não fala. Quem fala, criança não se mete em conversa de adulto. E isso travava de uma forma, não é não, Jetson? Totalmente. E uma coisa interessante, João, é que aquela criança cresce, mas a informação que fica na cabeça, no inconsciente dela é: diante de adulto, você não fala. Então, a criança cresce, mas a mensagem fica: diante de adulto, você não fala. Então, ela vai ficando travada e diante de adultos depois, mesmo ela já sendo adulta, ela não consegue falar. E o impressionante é que nessa área da psicologia ou da neurociência, muitas coisas são muito mais fortes do que aquela vontade que a pessoa tem. Por isso que muitas pessoas, às vezes, precisam de uma certa terapia, de um acompanhamento para poder destravar. É aquela coisa assim, o cara diz assim: não, mas eu sei que eu posso falar, eu sei que eu sou adulto, eu sei.
Mas na hora que ele está diante das situações, os sentimentos que estão ligados a essa informação que você acabou de relatar aí, ele é muito mais forte. O inconsciente, na verdade, é muito mais forte. Então, quando a gente consegue dar um significado diferente daquilo que está no inconsciente, aí sim nós conseguimos mudar no nosso tempo presente. Temos que ressignificar muitas coisas que estão gravadas no inconsciente, para que a gente possa ter, agora na nossa fase adulta, um outro tipo de comportamento, de reação, diante das situações que nós nos deparamos hoje. Porque, na verdade, 90% das nossas decisões são baseadas na emoção. E 80% das nossas reações está ligada ao inconsciente. Quase tudo no nosso dia a dia é direcionado pelo inconsciente. Um exemplo muito simples é o dirigir um carro. Quando você aprende a dirigir, não é mais o teu consciente que está dirigindo, é o teu inconsciente. Você não fica pensando em botar uma marcha, e mesmo que o carro seja automático, você não está mais pensando em como você vai fazer uma curva, você não fica pensando em nada disso, você automaticamente faz. Você entra no carro, abre o carro e vai dirigindo. E às vezes você passa por alguns caminhos que você diz, epa, eu errei o caminho, mas não, porque o seu inconsciente está já programado para sempre passar por um caminho que ele vai por ali, mas você queria ir para um outro caminho naquele dia. Mas como o seu inconsciente é que está dirigindo o carro, ele vai te levando por aquele caminho que você diariamente segue. Então, o nosso inconsciente, ele é muito poderoso. Por isso que é importante a gente identificar. Nós precisamos identificar essas situações que ocorrem no nosso dia a dia. É aquela célebre frase, conhece-te a ti mesmo. Você identificar onde está algumas pendências nessa área de comunicação, você reconhecer se precisa melhorar nisso, se você deixa a desejar em algumas áreas, para começar, então, um trabalho de mudança. E toda mudança, ela depende de repetição, né? Porque só existe poucas maneiras da gente aprender as coisas. Através de trauma, através de emoção forte ou através de repetição. Então, nós precisamos repetir várias situações, vários comportamentos para que aquele comportamento ele possa descer para o inconsciente e, a partir daí, fazer parte do nosso dia a dia para que a gente não precise mais pensar em fazer aquilo, mas automaticamente a gente passa a fazer. E comunicar é dessa forma. A gente aprende através de repetições e quando menos a gente espera, a gente já está com um comportamento diferente, onde a gente se comunica melhor, onde as pessoas estão nos escutando mais. Isso é muito importante, a diferença de escutar e ouvir. As pessoas, a gente tem que buscar que as pessoas nos escutem, né? Então, isso é muito importante. E, certamente, no ramo da odontologia, nós vamos ter muitos resultados positivos se melhorarmos a área de comunicação. E quero até parabenizar você e a todos que estão aqui na live por esse tema, porque é de vital importância para um melhor resultado na área profissional e financeira, em qualquer área, e não diferente para os profissionais de odontologia. Claro, claro. Nós vivemos hoje um momento que, como eu falei, nós vivemos uma fase de transição onde ainda chega nos nossos consultórios odontológicos muitas pessoas com uma fobia muito grande. Aqui o doutor Max dando boa noite para a gente. Boa noite, doutor Max. Seja muito bem-vindo, meu querido. Então, nós ainda nos deparamos, principalmente pessoas de 40, 50, 60 anos e idosos, com traumas fortíssimos da odontologia, daquela questão da odontologia que ainda não
não era uma odontologia tão humanizada como é hoje, entendeu? Até tecnicamente deficiente, né? Pela evolução da tecnologia que aconteceu nos últimos anos, sobretudo nos últimos 5 anos, né? E assim, você dominar uma comunicação, saber se comunicar bem, saber se comunicar numa linguagem que o teu paciente entenda, né? Porque a força da comunicação não é tanto o que você diz, mas como a outra pessoa te compreende. Né? Isso é que é fundamental. Então, você precisa usar uma linguagem simples, porque naquele momento você está vendendo. Então, se você tem o domínio da comunicação, você vai vender bem melhor, porque o paciente que chega no seu consultório, ele só está sentindo dor, mas ele não tem tanta consciência do que você do que você vai tratar. Então, você precisa ser uma comunicação para explicar ele de uma forma objetiva, que aquilo vai melhorar a qualidade de vida dele. Então, a comunicação nesse momento é fundamental, né, Jetson? Com toda certeza, e uma coisa muito importante também, João, é que um cliente, um paciente que você conquista, ele vai ser o seu marketing. Porque uma Perfeito. pessoa, quando conquistada, ela faz questão de divulgar Perfeito. aquela pessoa, aquele profissional. E a gente pode ver isso em qualquer área. Quando você, por exemplo, vai em um restaurante, você gosta da maneira como você foi atendido, ou da comida, você gostou, você já fala para os seus amigos, para os parentes, poxa, fui no restaurante, que comida maravilhosa, o atendimento. Você automaticamente fala. Isso é natural do ser humano. Natural. Né? Então, No quando nosso você curso, conquista Jetson. um cliente, né? Quando conquista um cliente, esse cliente ele vai fazer marketing para você. Ele vai dizer para o amigo, para o parente, para o colega de trabalho que conheceu um profissional excepcional, que gostou demais, que a pessoa é humana, que a pessoa conversa, que deixou ela à vontade. Então, isso é muito importante, porque tem um efeito, o efeito dominó no sentido positivo. Um que vai tocando o outro, que vai tocando o outro, que vai tocando o outro. Então, isso é fundamental. É uma bola de neve positiva que vai acontecendo. Né? Então, esse aspecto é muito importante na vida do profissional em odontologia. No nosso curso, nós temos um módulo que o título do módulo é o seguinte: como transformar pacientes em fãs. Né? Então, você já imagina como é o comportamento de um fã, né? Por um ídolo, por aquela pessoa que ele admira. Né? Então, esse módulo é muito bacana, porque assim nós temos métodos que a gente aplica nesse módulo para dar o passo a passo de como fazer com que aquele seu paciente fique idolatrando você. Que imagina, ele era um paciente, agora já é um fã seu. É diferente. Né? Então, isso é muito forte. Isso é muito forte. Então, esse poder da comunicação é fundamental nesse momento. É verdade. Isso é verdade. E são várias coisas que podem ser utilizado para você conquistar, né, aquele cliente, para que ele se torne esse fã. É muito importante. Primeiro que existe o aspecto de que, de uma forma geral, quando as pessoas elas estão indo ao dentista, principalmente na cultura brasileira, infelizmente, quando vai ao dentista é porque está necessitando. Né? Poucas pessoas vão preventivamente. A maioria vai quando tem um problema. Surgiu um problema, aí ele vai. E a maioria das pessoas tem um certo trauma a respeito do dentista, mas não é do dentista, do profissional em si, mas dos relatos. E, às vezes, de alguma coisa que ela mesma vivenciou. Né? Então, a pessoa já vai... A associação com dor. A associação com dor no passado, né? Exatamente. Então, a pessoa já vai tensa. Ela já fica na sala de espera meio tensa. Quando vai chegando a hora dela, ela já está meio preocupada. Então, muito importante, através da comunicação, se quebrar isso, né? Quebrar esse momento de tensão, para que a pessoa possa relaxar. E nada melhor do que uma comunicação. Existe uma hipnose, né, de Erickson, que é uma hipnose, não aquela hipnose que as pessoas geralmente conhecem, de
ficar olhando um pêndulo para deixar a pessoa hipnotizada, como se ficasse robotizada. Não. A hipnose de Erickson é uma hipnose feita através da conversação, onde através da conversa você vai conduzindo o paciente ou a pessoa para um local que você deseja, através da conversa. Então, é muito importante que o profissional ele desenvolva essa habilidade de conversar, para que a pessoa possa, sabe, ir relaxando. E nada melhor do que você criar uma conexão, que hoje é chamado de rapport. Na verdade, são nomes, nomenclaturas novas para coisas antigas, né? E para você despertar, na verdade, o que se busca nessas nomenclaturas todas é despertar confiança no seu interlocutor, né? Fazer com que ele acredite e confie fielmente em você que ele está fazendo negócio com a pessoa certa e com a pessoa que vai resolver o problema dele. Exatamente. E existe um método, uma técnica, e está até em um livro de um PhD em psicologia, um americano, que o livro é Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Como Convencer Alguém em 90 Segundos. É um livro, é um best-seller. Eu sugiro, para quem quiser conhecer ainda mais da área, adquira, o livro é muito bom, tem uma leitura agradável, mas convencer de quê? O livro trata de como você convencer o seu interlocutor de que você é a pessoa certa, de que você é o profissional certo, de que ele está no lugar certo, com a pessoa certa, adquirindo o serviço certo. E em 90 segundos você consegue despertar isso naquela pessoa que te ouve, teu interlocutor. 90 segundos você pode ganhar ou perder aquela pessoa, a depender do que você vai fazer em 90 segundos. Então, isso é muito importante para que a gente possa, logo de cara, conquistar aquela pessoa, para que ela possa relaxar e se sentir confiante que está diante de uma pessoa que vai fazer bem para ela, né? Que está interessada no bem dela. Isso é muito importante. Jetson, em cima do que você acabou de falar aí sobre a atenção das pessoas que chegam no consultório odontológico, né? A gente sempre fala também da importância da comunicação, além da verbal, a comunicação visual da sua recepção, né? Precisa ser muito bem cuidado. A comunicação, como você faz com o seu paciente na questão, quando você entrega um receituário de uma prescrição de alguma medicação. Então, essa comunicação também precisa ser muito, muito antenada e muito harmônica com tudo aquilo que você faz verbalmente. Mas é se preocupar com a comunicação visual do seu consultório odontológico. Essa comunicação também ela é muito importante, não é, Jetson? Sim. Na verdade, a verbalização na comunicação corresponde a apenas 7%. Então, na comunicação, a verbalização só corresponde a 7%. 38% é a inflexão de voz e 55% é a expressão corporal e facial. Então, note que verbalizar, lógico, é importante, você tem que usar as palavras certas, porém, a inflexão de voz, ela corresponde a 38% no processo de convencimento ou de comunicação. Agora, o corpo e o rosto, 55%. Então, veja que é muito importante, o que você falou, tem que haver congruência entre o que você está falando, sua inflexão de voz e o seu corpo, sua postura corporal e facial. A pessoa tem que olhar para você na hora que você está comunicando e falando e ela perceber no seu rosto que você está feliz em recebê-la, que você está feliz em ela estar ali. O corpo tem que demonstrar confiança, ela tem que olhar para você na hora da comunicação e ela sentir firmeza no profissional. Então, essa é uma das primeiras coisas que, inclusive, no livro,
como convencer alguém em 90 segundos, a primeira coisa é a atitude. A minha atitude, antes que eu diga qualquer coisa, a minha atitude vai ser percebida pelo meu interlocutor. A minha atitude, se eu estou com uma atitude positiva, se eu estou com uma atitude de uma pessoa feliz, ou se eu estou triste, se eu estou preocupado, isso tudo será notado. Nós temos essa percepção, né? É fácil a gente falar sobre isso, porque nós somos seres humanos e nós percebemos esses elementos das pessoas quando a gente vai em algum lugar. A gente logo de cara percebe se aquela pessoa, se ela está chateada, se ela está feliz, se é uma pessoa confiante ou não, se ela demonstra segurança ou não. Isso antes de qualquer palavra. Sim. Né? Isso antes de qualquer verbalização. Então é muito importante essa preparação inicial, na hora que eu vou falar com o meu paciente, na hora que eu vou conversar com o meu cliente. Eu preciso estar já certo de que eu estou com a atitude correta. E isso a gente prepara, a gente faz isso antes. É um processo que a gente prepara antes. Da mesma forma que o profissional, antes de atender o cliente, você entra na sala ou no consultório, geralmente já está lá todo o equipamento pronto ali na mesa. Que a assistente geralmente é que faz esse processo, deixa tudo arrumadinho, sair um paciente, antes de entrar o outro, ela já arrumou, já limpou, já jogou fora um algodão, alguma coisa, já pegou outros aparelhos que já estão esterilizados, já colocou ali, quando a gente entra já está prontinho ali. Ou seja, houve uma preparação para receber o cliente ali no consultório, no local onde vai ser feito o procedimento. Da mesma forma, na questão comunicação, a gente tem que se preparar antes para começar a comunicar. Lembrando que a comunicação começa antes da verbalização. O corpo fala, né, meu amigo? Tem até um livro que tem esse título, né? É como você chega, na hora que você chega para falar. Aí existem algumas dicas, João. Dependendo da realidade de cada profissional, se o profissional ele tem condição e se fizer isso é muito bom, vai atender o cliente, está lá na sala de espera. Ele, antes de receber esse cliente na sala do procedimento, ele sair, ele ir na sala de espera e cumprimentar os clientes que estão ali, o paciente. Isso já vai quebrando aquela tensão, aquele gelo, entende? Já vai fazendo com que o cliente veja que você, poxa, que esse cara é bacana, olha que profissional legal, veio aqui falar com a gente. Sabe, isso vai trazendo... Aproxima, né? Aproxima as pessoas, né, Jet? Isso, já vai criando a conexão, que é o que a gente precisa numa boa comunicação. A gente precisa se conectar. Então, quando eu vou lá e já falo com o meu cliente que está me esperando, e eu já sei quem está lá, uma coisa muito importante, procure falar o nome do cliente. Procure falar o nome, se você já sabe que quem está esperando é o Marcos, é a Lúcia, é o Pedro, é a Rita, você já chega lá e fala o nome. Olha, o som mais importante que existe para nós é o som do nosso nome. Isso é fruto de pesquisa, comprovado. O som que o ser humano mais gosta de ouvir é o som do próprio nome, porque te dá identidade, é identificação. Quando a gente escuta alguém falar o nosso nome, poxa, ele gravou meu nome. A gente se sente importante, né? Isso, é verdade. Se sente importante. Então, eu já vou criando uma conexão com aquela pessoa. Então, você já falar o nome daquela pessoa, ir lá, dar um alô. Olha, pessoal, vou atender agora aqui o Marcos, daqui a pouco eu te atendo, viu, Rita? Nossa, isso você já quebrou gelo. A pessoa já vai gostando de cara de você. Então, vai ficando mais fácil. A confiança começa agora ali a ser estabelecida. É lógico que a gente está falando aqui basicamente e principalmente para aquela conexão inicial, aquele cliente novo, né? Ou então
aquele cliente que já é cliente, mas você ainda não teve esse tipo de comportamento com ele para aproximar. Sim. Né? Para deixar apenas de ser um paciente. O bom é quando o seu paciente te vê como um amigo. Aí, meu irmão, existe um laço ali que dificilmente é quebrado. Então, para que isso aconteça, tem que ter essa comunicação que começa, vou voltar a falar, repito, comunicação começa antes de verbalização. Tá? E vale a pena até ressaltar aqui que nós contribuímos com a comunicação do mundo, nós dentistas, né? Contribuímos com a comunicação do mundo, que a gente trabalha com, em cima dessa informação que você falou, que mais de 50% é a expressão facial e corporal. Nós trabalhamos o sorriso, né? O sorriso em qualquer idioma, ele abre portas e desperta uma simpatia, né? Então nós somos os privilegiados, né? E é até uma dica, né, que você acabou de falar, na comunicação, você chegar para o seu cliente e você dizer, olha, fulano, nós vamos fazer um trabalho aqui extraordinário, aqui no seu sorriso, que você com certeza vai ter mais portas abertas no seu trabalho, nas suas interações sociais. Por quê? Porque todo mundo gosta de um sorriso bonito. Sorriso abre portas e nós vamos deixar esse seu sorriso lindo. Poxa, isso já vai abraçando a pessoa, né? A pessoa já vai vendo que o benefício de estar ali é algo realmente que vale muito a pena. Mas é importante que seja falado. Porque o que acontece? Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que sorriso abre portas. Todo mundo sabe que uma dentição perfeita é algo muito valorizado. As pessoas sabem disso, mas se você não falar, não desperta a emoção nela. Perfeito, então, gente. Quando perfeito. você fala, quando você expõe isso, você desperta uma emoção nessa pessoa, porque ela passa a se imaginar daquela condição, que é uma outra técnica que a gente utiliza na comunicação. Levar a pessoa a se visualizar dentro de uma situação que a gente deseja. Então, quando eu quero levar esse cliente a ele relaxar para o tratamento ou motivá-la até fazer um tratamento mais específico que ela está precisando, mas às vezes ela não está querendo por algum motivo, é você levar essa pessoa a se imaginar ela com aquele sorriso diferenciado, ela com aquele dente no lugar certo. Olha só, se imagina aí quando você agora der um sorrisão com esses dentes alinhados, com esses dentes mais brancos. Imagina como vai ser a reação das pessoas. Então, ela começa a visualizar. E quando O doutor Fábio está concordando aqui com você, viu? O doutor Fábio diz que é verdade, é isso mesmo. Por aí. E essa é a intenção da comunicação. É levar a pessoa a querer fazer algo que a gente sabe que é bom para ela. Né? Comunicar é persuadir. Não, aí tem a diferença, né? De persuasão para manipulação. São coisas bem distintas. Manipular. Destaca aí qual é essa diferença de persuasão para manipulação, Jetson, por favor. Manipular é você levar alguém a fazer o que você quer. Quando você leva uma pessoa a fazer o que você quer, você está manipulando. Mas quando você leva a pessoa a querer fazer o que você está sugerindo ou querendo, isso é persuasão. Na manipulação, a pessoa faz mesmo sem ela ter a noção do que está acontecendo. Ela até não está querendo, mas você, por algum argumento ou outro, você conduziu ela a fazer. Isso é manipular. Mas quando você mostra, através de argumentação, que aquilo que você está indicando é bom para ela vai ter benefício, aí sim ela quer agora fazer. Existe um querer da pessoa, aí é persuadir. Você persuadiu uma pessoa, ela agora quer fazer aquilo, ela agora quer estar
ao teu lado, ela agora quer andar junto na mesma direção, porque você mostrou que ela será beneficiada fazendo aquilo que você está mostrando. Isso é persuadir. Então, no momento da venda na odontologia, a persuasão ela é fundamental, né? Porque é importante você fazer o que o paciente entenda que ele necessita daquele tratamento odontológico para melhorar a vida dele. Ele será um beneficiado. Então, aí se aplica uma persuasão muito, muito bem-vinda, né, gente? É verdade. E é interessante que você falou a respeito disso. E o conceito de marketing é isso. Marketing é você levar as pessoas a ter consciência de uma necessidade consciente ou inconsciente e fazer com que essa pessoa queira suprir essa necessidade. Isso é uma das descrições de marketing, que é a que mais eu gosto. Marketing é você despertar naquela pessoa ou fazer com que aquela pessoa entenda que ela tem uma necessidade. Essa necessidade pode ser consciente ou inconsciente. E levar essa pessoa a querer suprir essa necessidade. Por exemplo, quando a pessoa quebra um dente e ela está sorrindo, ela vai diante do espelho, ela está vendo que é uma necessidade consciente consertar aquilo e botar o dente no lugar, porque ela só está vendo ali o dente faltando. Então, sim, isso é uma necessidade consciente. Deixa eu botar aqui para carregar. Acho que carregando aqui. Isso é uma necessidade consciente, porque ela está vendo. Mas ela não tem consciência de que se está faltando algum dente, a mastigação dela não será perfeita e isso vai trazer para a saúde dela alguns danos. Isso é uma necessidade, mas ela não vê. Ela não sabe disso. Então, o marketing é justamente o que o profissional precisa fazer, é levar a pessoa a ter consciência dessa necessidade dela. E despertar o desejo de realizar aquilo. Né? Despertar o desejo. Porque uma coisa é o que você precisa e a outra coisa é o que você quer. Isso. Né? Então, tem muita gente que, às vezes, sabe que precisa fazer aquele tratamento, mas ele não quer porque ele não tem um nível de consciência tal que faça despertar o desejo para realizar aquele tratamento. Né? Então, isso é muito importante. Né? Então, não é somente você, como dentista, detectar a necessidade daquele tratamento. Ok, detectou a necessidade é a parte técnica, é a parte do diagnóstico. Mas aí você precisa vender e despertar o desejo no paciente para que ele entenda e se conscientize de que é importante fazer aquele tratamento para o bem dele. Né? Com toda certeza, é verdade. Verdade. Aqui o Elazier está dizendo, eu contribuo com a comunicação, tem um livro chamado Comunicação Baseada em PNL, Programação Neurolinguística. Parabéns, Elazier, parabéns, você contribui muito bem com a sociedade com esse livro, né? As pessoas precisam ter acesso à comunicação, como é sabido, né? Quem tem informação tem o poder, sempre assim. Jedson, eu queria te falar o seguinte, em cima da questão da persuasão que você explicou muito bem, é basicamente despertar na outra pessoa uma consciência, né, de uma necessidade de ação, né, Jedson? Exatamente. É você levar aquela pessoa, através de argumentação, a estar do seu lado em uma ideia. Então, você tem uma ideia, você tem algo que você sabe que aquela pessoa está precisando, está necessitando, e através da argumentação, você mostra para ela, convence ela, né? Porque persuadir é convencer. Você convence ela através de argumentos de que ela precisa daquilo, de que ela necessita daquilo, que aquilo vai beneficiá-la. Porque esse é o objetivo. O objetivo da venda, no caso do profissional de odontologia, que é vender o serviço dele.
Mostrar que aquele Sim. serviço vai trazer benefício para aquela pessoa. Isso é muito importante. Agora, no aspecto, João, da comunicação, é muito importante que a gente trabalhe a questão da confiança, tá? Para que a pessoa possa estar diante do profissional mais relaxado, mais à vontade. Então, é muito importante que a pessoa se sinta confiante. E alguns elementos ajudam a despertar ou gerar ou criar esse aspecto de confiança. A primeira coisa é a atitude, né? O profissional precisa ter uma atitude positiva, né? Diante do seu cliente, do seu paciente. A outra coisa é a forma com que esse profissional se veste. A roupa fala muito, perfeito. tá? A roupa fala Perfeito. muito, muito. Então, uma das coisas, por exemplo, que no Brasil, eu não sei se é uma questão cultural, porque o nosso clima às vezes não favorece, é que geralmente o dentista ele não usa muito gravata junto com o seu a roupa que se coloca por cima, o avental, não sei se a palavra é Jaleco. um jaleco. Jaleco. Então, nos Estados Unidos é muito comum, né? Os Sim. profissionais da área de saúde, eles usam jaleco, mas por baixo eles estão de camisa e gravata, né? Porque Sim. a gravata, ela é símbolo de autoridade. Então, geralmente, quem é que usa a gravata, né? São pessoas que estão em posição de liderança, de gerência, né? Destaque, né? De destaque. Então, no nosso inconsciente, quando a gente vê um profissional que ele está de gravata, passa para a gente uma maior confiança. Isso transmite para a gente de maneira automática. É aquilo que eu falei sobre o inconsciente. Sobre o inconsciente. Então, o nosso inconsciente, quando diante dos nossos olhos aparece alguém de gravata ou que está bem vestido naquela área específica, automaticamente surge um sentimento de maior confiança. Aparenta para a gente que aquela pessoa sabe fazer muito bem o que ela faz. Pode até não saber, mas para o nosso inconsciente é sinal de que sabe. Então, isso ajuda demais na construção de autoridade e de confiança nessa relação cliente-paciente. Isso é muito importante. É uma outra forma de comunicação, né? Você se comunica a qualquer momento, a todo instante, principalmente na sua indumentária, na sua roupa, né? Isso, muito importante. E, na verdade, essa é a segunda coisa vista na comunicação. A primeira é a sua atitude. Como você chega diante da pessoa. Primeira coisa que é vista. A segunda é a maneira que você está vestido. A maneira como você está vestido é a segunda coisa, ou segundo elemento, que vai mostrar para aquela pessoa se você é autoridade ou não, se você sabe fazer bem ou não o que você está fazendo, porque é isso que vai ser despertado nas emoções dessa pessoa, segundo as informações que já estão no inconsciente dela. Porque a coisa mais poderosa que existe é quando você aprende a se comunicar com o inconsciente. Porque 90% das nossas decisões estão baseadas no inconsciente. Então, quando você aprende a comunicar com o inconsciente das pessoas, você vai ter um melhor resultado. E essa comunicação, na sua maioria das vezes, na maioria das vezes, é sem palavras. Sabe? Verdade. Sem palavras. Verdade. As palavras é apenas um detalhe na comunicação. É onde as pessoas precisam despertar. O Elazier mandou uma mensagem aqui participando da nossa live. Muito obrigado, Elazier, pela sua participação. Ele fala o seguinte: a roupa é um gatilho de autoridade. É verdade. E é verdade. Roupa é um gatilho de autoridade, que o Elazier fala aqui. Sim, sim. Gatilho mental. É muito importante os gatilhos mentais. Gatilho mental é aquela informação que já está registrada no seu inconsciente e que, diante de situações, de uma imagem, de uma frase, de uma palavra,
esse gatilho é acionado e você tem reações automáticas diante dele. Ou seja, o gatilho mental leva você a ter reações sem que você pense. Sim. É algo que é bom quando o profissional é honesto, direito, que é o melhor para a pessoa. Mas pode ser algo ruim para quem está lá do outro lado, se essa pessoa ela não está com boa fé, não está com boas intenções, e se ela tem essa técnica desenvolvida de gatilhos mentais, e isso muitos vendedores utilizam, e Sim. fazendo com que as pessoas comprem coisas que não querem, e depois elas se arrependem, mas foram levadas através de gatilhos mentais a ter reações. Né? Então, e aí é a manipulação que é aplicada nesse momento. Exatamente. É aquela coisa, é a faca de dois gumes. Ela corta de um lado e pode cortar do outro. Sim. Então, se você é um profissional e você está buscando, de fato, contribuir com o seu cliente, o seu paciente, você quer favorecer o seu paciente, o seu cliente, então você vai utilizar essas ferramentas para beneficiar, para convencê-la, para persuadir, não para manipular. Perfeito, perfeito. Jedson, eu quero fazer uma colocação que eu quero que você ajude a ampliar a visão da nossa categoria da odontologia, dos dentistas que estão participando dessa sua aula que você está dando aqui. Na odontologia, na clínica odontológica, no consultório odontológico, como todo e qualquer negócio, também tem os pacientes com comportamentos muito temperamentais, né, com comportamentos difíceis, vamos utilizar essa frase assim. E nesse momento, como é que se faz uma comunicação equilibrada com esse tipo de paciente que tem esse tipo de comportamento difícil? Um dos aspectos da comunicação é você conhecer o seu interlocutor. Quanto mais você conhece aquela pessoa com quem você está comunicando, você vai saber como lidar com essa situação. Então, de imediato, no primeiro momento, você está conhecendo aquela pessoa naquele dia, é um paciente que você não teve outros momentos de conversação com ele, e você já percebe que é aquela pessoa mais difícil, mais rude, procure ouvir mais. Procure ouvir mais, para conhecer um pouco da situação dele. E procure, aí é onde entra o rapport. Né? Sim. Rapport é quando você se coloca no lugar da pessoa. Tá? Rapport é você se colocar no lugar dela, é a empatia. A melhor palavra para a gente traduzir o que é rapport na nossa língua portuguesa seria empatia, você se colocar no lugar do outro. Né? Então, aquela pessoa, ela é daquele jeito porque coisas aconteceram na vida dessa pessoa que forjaram ela daquela maneira. Né? Então, é conversar, procurar entender essa pessoa um pouco, para que essa pessoa possa confiar em você. Quanto mais essa pessoa confia em você, mais ela vai relaxar e mais ela vai se abrir ainda mais com você. E uma coisa muito interessante da comunicação é que, muitas vezes, a nossa comunicação não é de falar, a nossa comunicação é só de ouvir. A pessoa, muitas vezes, precisa apenas que você a escute. Sabe? Quando você escuta aquela pessoa, aí você vai ter elementos para poder conversar com ela, falando na área específica que ela precisa. Porque se você fala e não deixa a pessoa se expressar, você vai estar falando e tocando em áreas que não vai tocar naquela pessoa, porque você não está falando de algo que é de interesse dela. Sim. Então a gente precisa escutar aquela pessoa, né? Fazendo perguntas, e aí, seu fulano, como é que o senhor está? Está tudo bem? O senhor é daqui mesmo? De onde o senhor é? Aquela coisa de conversa de camarada, que um dos aspectos dos 90 segundos para você convencer alguém de que você é a pessoa certa para ela estar, é você tratar essa pessoa como se você já a conhecesse há muito tempo. Ela tem que se sentir incluída, né? Ela tem que se sentir parte do teu time, parte da tua equipe. Isso. Né? Quando você trata essa pessoa como se você já a conhecesse, você está se comunicando com o inconsciente dela.
Essa pessoa, o inconsciente dela vai começar a despertar emoções naquela pessoa de que, poxa, que cara legal, poxa, que gente boa. Cara, eu não sei por quê. Todos nós já tivemos essa sensação com muita gente, que a gente diz assim, poxa, eu não sei por quê, mas parece que eu conheço esse profissional, essa pessoa há muitos anos. É verdade. Que eu conversei com essa pessoa, mas parece que eu já conheço há muito tempo. É verdade. Porque a pessoa nos tratou de uma maneira aquecida, né? Agradável. Então, quando a gente age com as pessoas dessa forma, sem muita formalidade, sem ser austero, aquela coisa muito seca, isso distancia, isso cria um muro, isso cria uma barreira. E a gente precisa. A gente tende a gostar dos semelhantes. Exatamente, exatamente. E para que isso aconteça, nada melhor do que eu tratar aquela pessoa como se eu já a conhecesse há muito tempo. Então, quando eu trato dessa maneira, é fácil a gente conquistar aquela pessoa para o nosso lado, trazê-la para o nosso lado. Então, sobre as pessoas difíceis, procure ouvir mais, procure escutar um pouco mais aquela pessoa e fazendo algumas perguntas para que essa pessoa possa ir revelando por que ela está daquele jeito, chegou ali carrancuda, chateada, ou se ela é daquela maneira mesmo, porque tem pessoas que têm uma característica austera. Tem pessoas que, por natureza, ela é daquela forma muito fechada, e não é porque ela está chateada, não é porque ela está com algum problema, não, é a característica dela. Mas tem outros que chegam no consultório com um comportamento meio que agressivo, meio que fechado, às vezes até pela própria situação, ou está tenso, porque entra aquilo que a gente falou no início, o medo, né? De estar ali, que vai sentar na cadeira do dentista. Então, e pode ser um comportamento de defesa, né? Pode ser um comportamento de defesa, de proteção, de autoproteção. Isso, né? Isso. E é verdade. A pessoa levanta um escudo, né? Para que ela se proteja, porque ela está receosa, está com medo. Mas quando ela percebe que ela está diante de um amigo, de alguém que quer o bem dela, de um cara que é gente boa, de uma mulher, de um profissional que, poxa, é legal, né? Tá conversando, tá batendo papo, então ela vai baixando os escudos. Baixando os escudos, e aí vai ficando mais fácil essa comunicação e essa interação paciente e profissional. É verdade. Nessa questão de ouvir, Jetson, eu quero fazer duas colocações dentro da nossa odontologia para os colegas dentistas que estão aqui na sala. Nós, da odontologia, às vezes o nosso consultório odontológico se transforma num divã. Tá? Às vezes o paciente chega lá e começa a fazer uma sessão de terapia lá. E aí, nesse momento, o que ele quer é só que você ouça. Só. Nesse momento, né? E aí entra a sabedoria de saber equilibrar e saber satisfazer o paciente e fazer interações pontuais se for necessária, né? O outro ponto é quando você faz a sua consulta inicial e você precisa ouvir a queixa do paciente. Você visualizou tecnicamente a necessidade dele, mas você precisa ouvir o que incomoda mais numa sequência de tratamentos que precisam ser realizados, o que deixa ele mais insatisfeito, qual foi a razão principal que fez com que ele buscasse o seu consultório para fazer uma consulta odontológica. Então, esse é um momento inteligente de ouvir, né? Então, isso ajuda a sua venda como um todo. Isso é verdade. E quando você demonstra para ele que você entende essa dor, essa preocupação que ele está tendo por ele ter ido ali, e você valoriza aquilo, você depois pode mostrar para ele os outros, ou as outras áreas que também precisam ser trabalhadas, que ele não sabe ainda, mas que você, ao examinar, você vai mostrar para ele. E aí você vai mostrar, então, que é muito importante aquilo que ele identificou e que existem outras áreas também que ele precisa
avaliar junto com você e saber que em algum momento aquilo também vai precisar ser tratado. Então, quando você... E aí, como você ouviu atentamente a primeira queixa dele, aí entra o gatilho da reciprocidade. Isso. Né, Jéssica? O gatilho da reciprocidade. Então, ele vai dar um crédito maior para você, para te ouvir, para buscar entender o que você está falando tecnicamente daquele outro lado, daquele outro assunto, além daquilo que ele foi buscar no seu consultório odontológico. Correto. Exatamente isso. Exatamente isso. E interessante que você pode perceber, né, nossos amigos que estão aí nos acompanhando, que a comunicação é uma construção, né? São alguns elementos que a gente vai unindo para a gente ter depois um conjunto que traz um resultado bacana. É sugerido, inclusive, que esses elementos, eles inicialmente sejam adotados, que o profissional tenha isso na agenda dele e ele diariamente ele leia aquele passo a passo de uma boa comunicação com o meu cliente. Porque se ainda não é natural para a pessoa, ela não vai lembrar desse passo a passo. Ela vai continuar fazendo o que ela sempre fez, porque a repetição fixa uma ideia e a torna natural. Então, se eu ainda não repetir o suficiente para fixar aquela ideia ou aquelas informações, eu vou voltar a fazer o que eu sempre fiz. Então, é muito importante que a pessoa anote na agenda dela, no papel, e diariamente ela vá relembrando os passo a passo para o convencimento, a persuasão e uma boa comunicação com o seu cliente, com o seu paciente. Perfeito. Eu fiz isso durante muito tempo, porque eu palestro já há mais de 20 anos. E hoje é muito natural, né, eu fazer palestra para milhares de pessoas. Mas no início não era. No início não era. Então, o que eu fazia? Eu anotava num papel, depois que o celular chegou, eu coloquei no celular e eu já tinha ali, antes do horário da minha apresentação ou da minha palestra, eu ia ali e lia os elementos e o passo a passo de como eu deveria me comportar, a maneira que eu deveria fazer a minha apresentação e os pontos principais de uma boa comunicação. Eu reli aquilo. Um roteiro, né, Jéssica? Para que eu não me esquecesse daqueles pontos. Até que desceu para o inconsciente. Eu reli tantas vezes que aquilo foi fixando na minha mente, no inconsciente. Então, hoje eu sei de cor e já faço sem pensar, porque eu li várias vezes, reli. Pronto, desce para o inconsciente, acabou, você já faz que você nem pensa mais. Então, Jetson, em cima do que você está falando aí, eu sempre tive o hábito no consultório odontológico de justamente fazer o rapport, né, da identificação dos nossos pacientes aqui, da seguinte forma, por exemplo, uma paciente, ela estava gestante, né, ela estava no 4º mês, no 5º mês de gestação, e fazendo um atendimento conosco na parte de ortodontia, de aparelho ortodôntico. Então, eu desenvolvi uma conversa com ela, se já sabia o sexo do bebê, qual seria o nome do bebê, de repente, o meu bebê vai se chamar André e vai chegar em setembro. Quando ela saía, eu anotava na ficha clínica, o André vai nascer em julho de tal ano. A partir daquele momento, cada vez que ela chegava, a primeira coisa que eu perguntava, como é que está o André? Amigo. Nossa. Amigo. Imagina. Amigo, eu não esqueci nunca mais. Hã? Exatamente. Olha, isso é tremendo, isso é fantástico, viu? Fantástico. Pois é, isso é muito importante. Como por exemplo, né, uma pessoa chegou num daqueles momentos de divã, falando da mãe dela, que a mãe dela estava doente, que, sei lá, que tinha tido Covid, ou que estava internado por outro processo tal. Como é o nome da sua mãe? O nome da minha mãe é Isabel, ela já tem 73 anos tal. Quando ela saiu, eu anotava novamente, sabe?
E aí, o que que acontecia? Na próxima consulta, de como é que tá a dona Isabel? Melhorou? Já tá bem? Como é que tá? Ah, irmão, acabou, velho. Então é assim que se conquista, sabe? Com esses Exatamente. detalhes, procurando saber das pessoas que o seu paciente mais ama, né? A família, pai, mãe, esposo, filho. Então isso é muito importante e é muito simples você, dentista, fazer isso. Quando o paciente sai, você anota esses detalhes que eu acabei de falar na ficha clínica dele e antes de chamar a ele no próximo mês para fazer a próxima consulta, você vai dar uma olhadinha lá, já vai chamá-lo ou chamá-la na recepção e quando ela chegar até você, você já pergunta sobre o filho, sobre o esposo, a esposa, sobre a mãe, como é que tá, se está bem de saúde e tudo mais. Isso estreita o laço, olha, incrível, Demais. Demais. incrível. É um detalhe que vai fazer total diferença entre esse profissional e aquele cliente. Olha, você não imagina como isso tem um impacto psicológico na vida das pessoas. É só a gente Muito se forte. colocar no lugar daquela pessoa. Imagina Sim, você ir num lugar e você vai ser atendido por alguém que você admira, que você sabe que é uma autoridade em alguma área, e de repente essa pessoa falar o seu nome e perguntar para você sobre um aspecto que você conversou com ela há um tempo atrás, e você diz: como é que essa pessoa lembra disso? Nossa, pronto. A admiração vai aumentar muito, sabe? Vai muito. aumentar muito. E essa identificação, ela é uma cola, sabe? É uma cola, faz com que a pessoa queira estar sempre conectado com você. E aí, no quesito profissional, essa pessoa não vai pensar em nenhum outro profissional na hora que ela Verdade. precisar daquela área. O inconsciente dela vai dizer quem é o cara, quem é a pessoa É. que tem que me atender. Lógico, é o doutor João, é a doutora Camila. Por quê? Porque há uma identificação, né? Perfeito, Ficou gravado no perfeito. inconsciente. Lembra que eu falei que as três coisas que fazem com que a gente grave informação é emoção forte, trauma ou repetição. E, Sim, João, isso que você fez aí, esse exemplo que você deu, é emoção forte. Você sim. falar, perguntar para uma mãe como vai o filho e falar o nome desse filho, meu amigo, isso É, gera emoção forte. muito forte, Então, muito essa forte. pessoa vai fixar no inconsciente dela a informação a respeito desse profissional, do João, da Cláudia, da Poliana, que, nossa, essa pessoa é fantástica, é extraordinária. Ela se importa comigo, né? Ela demonstrou isso, ela gravou o meu nome, ela gravou o nome do meu Sim, filho. Então, isso é muito poderoso, isso é muito forte, isso tem que ser realmente pontuado. Agora, é, uma coisa importante, João, é como eu falei, se a gente não faz isso, ainda não é sistemático para a gente, não é natural. Então, é um sim. detalhe pequeno, mas que eu sugiro para você que está aqui com a gente, coloca agora no papel, para você começar a fazer isso a partir de amanhã, Sim, né? sim. Porque como não Uma é outra natural, coisa, pode gente, não lembrar amanhã disso que a gente está falando aqui. verdade, verdade. Uma outra coisa, Jetson, que eu já faço isso há mais de 20 anos na minha clínica odontológica, é o paciente que é atendido hoje, ele amanhã, a partir das 9 horas da manhã, ele recebe uma ligação, ou minha, ou de alguém da minha equipe, para saber como é que ele está, qual é o nível de satisfação dele, se por acaso ele fez algum procedimento cirúrgico, se ele está tomando a medicação que foi prescrita pelo dentista, e deixando a nossa clínica à disposição dele para qualquer dúvida que ele tiver. Isso é um diferencial muito grande, porque sabe quantas clínicas e consultórios odontológicos e consultórios médicos fazem isso? Menos de 3%, acredite. É verdade. É Menos interessante de que 3%. é, nas minhas anotações eu tinha colocado justamente para pontuar isso, por saber que a grande maioria não faz isso.
Não faz. O Não faz. pós-venda. O pós-venda, perfeito. O Perfeito. pós-venda. A maioria dos dentistas não faz isso, não fazem isso. Então, quem faz se diferencia. Jetson, em janeiro do ano passado, antes da pandemia, eu liguei no dia de aniversário de uma senhora que tinha, que é nossa paciente ainda, tinha feito uma prótese e tal, e eu liguei no dia do aniversário. Eu fiz questão de ligar, que é uma senhora adorável, amável. Jetson, foi uma coisa tão emocionante, tão maravilhosa essa ligação, que eu não esperava que ia ter o desfecho que teve. Tá? Eu liguei para parabenizá-la, tal. Ela começou a chorar copiosamente do outro lado, dizendo que eu tinha sido a primeira pessoa a lembrar do aniversário dela naquele dia. Já eram umas 9h pouca da manhã. E ela chorou, nossa, me agradeceu tanto, sabe? No outro dia foi no consultório só para me dar um abraço. Então, para você ver que pequenas atitudes têm um efeito emocional gigante, talvez maior do que você possa imaginar. Com toda certeza. Aí eu vou pontuar de novo. Para essa senhora, meu amigo, você se tornou, não é mais o dentista, o profissional João, é o amigo João. Entendeu? Verdade. Você já está numa outra categoria para ela. É mais do que um profissional. É o doutor João, meu amigo. Ele ligou para mim. Você tocou no coração que ela se emocionou. Se ela se emocionou a ponto de chorar, lembre que a fixação, uma das formas de fixar uma ideia é emoção forte. Então, saiba que no inconsciente dessa senhora, o profissional João está ali eternizado. Ficou fixado no interior dela. Porque você gerou uma emoção boa, uma emoção positiva para ela. Então, são coisas que uma simples ligação, mas que fez toda a diferença. A gente tem um hábito também na nossa clínica odontológica, e eu difundo bastante isso no nosso treinamento. Alguns profissionais, sabe? Tem o dia do advogado, o dia do engenheiro, o dia do arquiteto, o dia do médico. É importante, nós já fazemos isso no consultório há mais de 20 anos, ligar para essa pessoa, olha, parabéns pelo seu dia, parabéns pelo profissional que você é, tal, exaltando a pessoa naquele dia que é comemorado o dia da profissão dele. Então, assim, são alguns detalhes que não têm muito custo, sabe? É muito mais de atitude do que custo monetário. E eu sempre costumo falar nos nossos treinamentos também, Jetson, que é o seguinte, que um paciente que chega no seu consultório e na sua clínica odontológica, você precisa ter a sabedoria de enxergar por trás daquele paciente, no mínimo, 20 pessoas. Quem são essas pessoas? Pai, mãe, irmão, filho, tio, sobrinho, vizinho, amigo de trabalho, colega do baba, 20 pessoas no mínimo. Então, você transformando aquele paciente, a partir daquele momento, você transformando aquele paciente em fã, imagina o que ele vai falar quando falarem alguma coisa de odontologia na mesa do bar. Exatamente. No almoço de domingo na casa dele, né? Na casa da mãe. Né? Imagina se o tio liga e fala, poxa, eu tô com uma dor de dente, um dente que está incomodando, ele vai falar de quem, meu irmão? Vai falar daquele profissional que ligou no dia do aniversário e fez chorar. Verdade. É isso que a gente faz há mais de 20 anos e é isso que a gente divulga muito no nosso curso. E graças a Deus tem muitos colegas, Jetson, no nosso curso, sim, mudando o paradigma, sabe? A visão da odontologia, indo na odontologia muito além do que a parte técnica, né? Que a faculdade nos ensina. Então, hoje precisa ser uma odontologia muito mais humanizada, que saiba se comunicar muito bem. Por isso que eu convidei esse gigante aqui, Jetson Araújo, para dar essa aula para a gente aqui sobre comunicação. E isso é fundamental. Hoje, o mundo dos negócios, o mundo business, está muito mais do que a sua capacidade técnica. É capacidade de network, de relacionamento, não é isso, Jetson? É verdade. E lembrando que 100% dos clientes são pessoas. 100% das pessoas que trabalham com o profissional são pessoas.
Ou seja, quem não entende de pessoas não entende de odontologia. É verdade. A odontologia é para servir as pessoas. Então, é verdade. Eu entendo de pessoas, aí sim, aquilo que eu faço vai trazer para a minha vida um resultado extraordinário. Mas se eu não entendo de pessoas, não adianta eu ser especialista na técnica apenas. Porque as pessoas, elas querem muito mais do que a técnica. Ela quer estar com pessoas, ela quer se sentir abraçada, ela quer se sentir valorizada, reconhecida como pessoa. Então, quando você entende isso, você vai conquistando seus clientes e dia após dia, mês após mês, você vai aumentando cada vez mais a sua carteira de pacientes e clientes. É como você falou, cada cliente tem por trás dele uma multidão. Cada pessoa tem por trás dele uma multidão. E se ele fala bem de você, isso se duplica, se multiplica. Agora, uma coisa é importante eu pontuar também. Nós falamos naturalmente das coisas que a gente gosta. Mas se a gente não gosta, a gente fala mais, viu, João? Sim, verdade. Fala mais quando ele não gosta do que quando ele gosta. Verdade. Então, um ponto que eu destaco muito no nosso treinamento é o seguinte: muitas pessoas hoje falam dentro da odontologia, né? Muitas pessoas falam da importância de captação de cada vez mais paciente para o seu consultório odontológico. Beleza, concordo plenamente. Só que tem que se ficar antenado na responsabilidade de você e do seu consultório estar preparado para recepcionar essas pessoas que você foi buscar, ou nas redes sociais, ou qualquer outro meio de captação de paciente. Então, é importante que você tenha a responsabilidade de que é um convite que você faz. Quando você convida uma pessoa para a tua casa, você deixa a sua casa muito bem apresentável e que aquela pessoa se sinta bem na sua casa. É o mesmo convite que você faz para o seu consultório, para a sua clínica odontológica. Você precisa deixar a sua clínica ou consultório odontológico apto para receber aquela pessoa e você precisa estar preparado tecnicamente para dar o melhor trabalho da odontologia. Ser bom na odontologia é a sua obrigação, como você ser bom em qualquer coisa que você desempenhe como profissão. Né? Então, só que você precisa oferecer o algo mais, andar o quilômetro extra. Né? Por aí, é exatamente isso. E esses detalhes fazem toda a diferença no resultado final. Então, é muito importante que o profissional ele esteja atento a esse diferencial, porque isso vai trazer um resultado grandioso para a sua vida profissional. E também para a sua vida pessoal. Eu tenho certeza que a gratificação que você teve nessa ligação que você fez para essa senhora, você perceber a alegria que você produziu nela, trouxe para você um benefício. Nossa, o teu dia foi diferente. Né? Imagina o quanto ela comentou no almoço ou no jantar que os filhos fizeram para ela, o quanto ela comentou dessa ligação para a família dela. Não, né? E você... E a satisfação que você teve. Não teve preço. Não teve preço. Foi aquilo, né? Um momento mágico, que aquilo dali foi um momento mágico que você produziu para aquela pessoa. Um momento mágico. Proporcionado uma experiência única para ela. Né? Proporcionando essa experiência. E nesse quesito da comunicação dentro de um consultório odontológico, Jetson, ele começa a partir do momento que o paciente liga para o seu consultório odontológico desejando alguma informação ou manda uma mensagem no WhatsApp. Por isso, da importância de você treinar o teu time, a tua equipe, a tua recepcionista, a tua secretária, para que faça essa comunicação de altíssimo nível. Porque naquele momento, se o paciente ele é bem atendido, ele recebe uma comunicação ideal, aquilo determina se ele vai continuar o caminho da consulta odontológica para te conhecer como dentista, né? Você que fez curso de especialização, curso de mestrado, doutorado, tecnicamente está o bam, só que a tua secretária tem um papel fundamental na comunicação, e para que ela tenha essa comunicação, eu sempre falo, o dentista precisa puxar a autorresponsabilidade e treinar para que ela faça da melhor forma. A partir do momento que disser alô no telefone, né, Jetson? Perfeito.
você pontuou aí um aspecto que é fundamental, porque é uma equipe. Tá? É uma equipe. Não adianta o profissional, o dentista, ser essa pessoa fantástica se ele não tem uma equipe que também fortaleça isso. Então, é importante que a equipe seja treinada. E no quesito telefone, lembra que comunicação, 7% são as palavras, 38% flexão de voz, 55% é o corpo de uma maneira geral. Quando a pessoa vai fazer um contato por telefone, ali não tem o corpo, que não está sendo visto, e não tem... o que tem? Tem as palavras e tem a inflexão de voz. Sim. Então, para falar ao telefone, tem que ter uma inflexão de voz de felicidade, de satisfação, de alegria por estar se comunicando com aquele... Expressar o sorriso nas palavras, né, gente? E a gente percebe isso, né? A gente sabe quando a gente está conversando com alguém e pela forma como está sendo falado ou como as palavras estão sendo verbalizadas, a gente sabe se a pessoa está feliz, se ela está séria, se ela está preocupada. Pela inflexão de voz, a gente conhece, né? Então, é importante treinar as pessoas que estão conosco e a gente também. Isso é um treino que a gente deve fazer diariamente ao telefone. Então, é inflexionar a voz. Se eu estou falando com alguém e quero que essa pessoa perceba que eu estou alegre, coloque um sorriso na voz. Mas, Jéssica, como é que eu coloco um sorriso na voz? Sorria enquanto você está falando. Quando você está sorrindo enquanto você está falando, automaticamente vai obrigar o teu organismo a ter uma inflexão de voz de alegria. Por quê? Porque tem que ter concordância do corpo, né? O físico, com o sentimento. E isso já é comprovado pela ciência, que o nosso corpo, a postura corporal, leva o nosso cérebro a produzir a química correspondente àquela postura. Então, se eu estou com uma postura vencedora, de alegria, mesmo que eu não esteja com essa química naquele momento, quando eu me posiciono dessa forma, o meu cérebro vai fazer com que o meu organismo produza a química para ter aquele sentimento que corresponda com aquela reação física. Então, o cérebro agora identifica o sorriso no corpo e começa a gerar uma química para que essa química seja uma química de alegria. Então, é algo que a gente pode fazer. Inclusive, é um dos temas que eu vou estar falando amanhã, na live que eu vou produzir amanhã, que é ancoragem emocional. Ótimo, excelente. Ancoragem emocional é como você traz para a sua mente consciente o sentimento que você quer. Então, existe uma técnica, essa é uma delas, né? De você gerar, você produzir algo que você não está percebendo no seu organismo aquilo, mas a sua postura corporal, ela vai fazer com que o teu cérebro comece a produzir uma química, porque tudo no nosso corpo é química. Toda reação, emoção, sentimento é química. Então, quando eu tenho uma postura corporal, a minha mente vai fazer com que o corpo gere a química correspondente. Da mesma forma que o pensamento gera sentimentos, a postura corporal também leva a mente a gerar aquele sentimento, aquela química. Então, falar sorrindo, falar com um sorriso no rosto, a pessoa do outro lado vai perceber isso, que você está feliz em falar com ela. Olha, o doutor Fábio Lima aqui, que alegria ver isso, doutor Fábio. Ele fala que aplica isso todos os dias. Parabéns, meu amigo, você está no caminho certíssimo. E acredite, você, infelizmente, é uma exceção maravilhosa de toda essa regra. Parabéns que você tá no caminho muito certo. Eu sempre falo o seguinte, apesar da gente estar vivendo esse momento de proteção, de máscara, e precisa acontecer assim, mas ainda assim, as pessoas sabem se você está sorrindo pela expressão do seu olho. Né? Isso aí. A expressão do seu olho. Então, tá no consultório odontológico, tá de máscara, tudo bem, e tem que estar de máscara em todos os lugares. Saiu de casa, tem que estar de máscara, sim. Mas o seu sorriso, ele é expressado pelo seu olho, né?
Olha aí, olha aqui, Jetson, ele disse que aprendeu isso com você, com Ah, o Fábio Lima. Aprendeu o isso com Fábio você. Lima aí realmente já tem uma caminhada aí que ele tem trabalhado junto aí com a gente e tem se beneficiado, né, de princípios, que isso é muito importante. É, O isso é muito legal é isso importante. mesmo. É isso mesmo. Jetson, e assim, Jetson, eu não sei se tem alguma relação disso, mas a gente nota que muitas pessoas, quando ela conversa com uma outra pessoa, ela muitas das vezes ela não fixa o olhar dela nesse outro interlocutor, né? Geralmente ele desvia esse olhar para um local próximo da pessoa, mas não fixa na pessoa. Tem alguma relação disso aí com a comunicação? É resquício de timidez? Por que acontece esse tipo de comportamento, gente? É verdade. Isso pode ser timidez ou pode ser também pela falta dessa prática. Porque quando a gente aprende que o olhar é que determina a convicção. O sorriso determina a simpatia, a boca determina a simpatia e os olhos determinam a convicção. Quando você conversa com alguém, olhando para essa pessoa, isso revela que você está seguro do que você está falando. Quando a pessoa foge o olhar, pode ser um aspecto de timidez, pode demonstrar desinteresse pela conversa, tá? E Sim, pode demonstrar falta de convicção naquilo que está falando. Então, são vários aspectos. Porém, sim, se eu aprendo que quando eu estou conversando com alguém, não existe outro momento a não ser aquele. Não tem ninguém mais importante a não ser aquela pessoa que está diante de mim. Então, eu preciso fixar na minha conversação meu olhar naquela pessoa. Faz parte também do livro desse autor que é um PhD em psicologia, Como Convencer Alguém em 90 Segundos, tá? Que é sim. o olhar, tá? O olhar. Quando você vai conversar com alguém, você precisa conversar olhando nos olhos dessa pessoa. Isso traz convicção. A pessoa percebe que você está seguro a respeito do que você fala. Agora, se a pessoa está falando, olhando para os lados, olhando para baixo, isso demonstra que a pessoa está insegura, que ela não tem tanta convicção a respeito do que ela está falando. Tá? E aí existem outros aspectos na direção do olhar. Se você está olhando para a direita, simboliza uma coisa. Se está olhando para a esquerda e para cima, representa outra coisa. Mas, de uma forma geral, para as pessoas que estão conversando com a gente, a única coisa que para ela interessa é: ele está me dando atenção ou está distraído? Ele está seguro do que está falando ou ele está inseguro? Se eu falo com alguém e estou olhando para baixo, eu revelo insegurança. Se eu falo com alguém e estou olhando para os lados, revela desinteresse. Mas se eu estou falando com alguém e estou olhando para essa pessoa, eu estou demonstrando interesse e estou demonstrando que eu estou convicto naquilo que eu estou falando. Porque pode ser visto no olhar. Se eu tenho convicção, se eu tenho conhecimento de causa do que eu estou falando, pelo olhar. Agora, se a pessoa é tímida, entre esse aspecto, a pessoa pode ser um bom profissional, ela sabe o que ela está falando, mas por ser tímida, ela pode não querer fixar o olhar, ela desvia muito o olhar, porque ela tem timidez de olhar para aquela pessoa, fica meio sem graça. Aí entra o aspecto de treinar. Eu tenho que ter Sim, consciência de que para outra pessoa eu estou comunicando. Como eu falei, comunicação começa antes de verbalização. Então, se eu estou olhando para baixo, eu já estou comunicando algo. Se eu estou olhando para os lados, eu sim, estou comunicando algo. Mas se eu estou sim. olhando para aquela pessoa, eu também estou comunicando algo. Então, se eu sou tímido, se eu tenho essa característica ainda de timidez, isso pode ser vencido, isso pode ser melhorado. Como? Através da conscientização. Olha, não existe nada mais poderoso do que uma mente consciente. Quando você tem Perfeito. consciência de quem você é,
da sua posição atual, do que você precisa melhorar, a tua vida começa a melhorar porque você está consciente. Então, se eu tenho consciência de que eu tenho um estilo mais tímido, né? Eu sou uma pessoa que tem uma forma, uma maneira mais tímida, ok, não tem nada de errado nisso. Porém, eu tenho que entender que profissionalmente isso pode me prejudicar. Então, Sim. se eu posso melhorar, mesmo tendo essa característica, eu vou melhorar. Né? Eu vou melhorar. É um desafio que precisa ser superado, né? Exatamente. E mais uma dica. Exatamente. E mais uma dica aí para os dentistas que, assim, no momento de um fechamento de um orçamento no seu consultório odontológico, você se comunicar com o seu paciente e olhar no olho dele passa uma confiança muito maior. Não é isso, Jetson? Exatamente. Deixa eu botar aqui que o celular deu uma despencada. Ok. Então, essa dica ela é muito importante. Você precisa entender que quando você faz um orçamento no seu consultório odontológico, você precisa se comunicar com o seu paciente e precisa se comunicar olho no olho. Porque isso vai passar uma confiança para ele. Ele vai se sentir extremamente importante com as informações que você está passando para ele. Então, isso é... Jetson está voltando. Vou pegar aqui. Então, se comunicar da melhor forma e olhando no olho, isso é fundamental, passa uma confiança muito grande. Eu estava concluindo o raciocínio, Jetson, sobre a questão da importância no fechamento de um orçamento no consultório, na clínica odontológica, de fazer essa mensagem, fazer essa comunicação olhando no olho que transparece uma confiança maior, né? Sim, exatamente. Isso é muito importante. São aspectos que a gente precisa exercitar. Tá? Essas coisas, se elas não são naturais, porque já existe aquelas pessoas que já têm esse hábito, elas já têm consciência da importância de falar olho no olho. Então, essa pessoa, ela não pensa nem, ela já não precisa mais pensar nisso porque já é natural. Mas para uma grande quantidade de pessoas, isso não é natural ainda. Então, entra naquele aspecto de anotação, sabe? Eu preciso anotar ali, ao conversar com alguém, eu preciso estar olhando nos olhos dessa pessoa para passar convicção, né? Para passar essa confiança. E simpatia tem a ver com a boca. Confiança, convicção tem a ver com os olhos. Então, lembra que é em 90 segundos que a gente pode ganhar uma pessoa ou convencê-la de que nós somos a pessoa certa, o profissional certo, ou não. Então, se em 90 segundos eu tenho essa postura, né, quais são essas, só para o pessoal poder anotar, João, quem está anotando, no livro, Como Convencer Alguém em 90 Segundos, é claro que o livro ele vai aprofundar cada elemento desse, mas são os seguintes elementos. Postura, atitude, que envolve a postura, né? Atitude, roupa, olho ou olhar, sorriso, aperto de mão adequado, apesar de que na pandemia as pessoas não estão apertando a mão. E a última, e vou dizer que provavelmente a mais importante, que eu citei durante a nossa conversa, agir como se você já conhecesse a pessoa há muito tempo. Pronto. Maravilha. Esses 6 elementos fazem com que a pessoa identifique que você é a pessoa certa para ela se relacionar, para ela ser um cliente, para ela ser um paciente, para ser um amigo. Se em 90 segundos você está treinado, porque tudo é treino, tudo é exercício. Se você está exercitado nessas coisas e em 90 segundos, ao conhecer alguém, você coloca em prática esses elementos, você vai conquistar essa pessoa em 90 segundos e vai convencê-la de que você é a pessoa certa para ela estar contigo.
Que maravilha. Ô, Jetson, ontem eu estava assistindo uma palestra do Dr. Laí Ribeiro, uma palestra ao vivo que ele estava fazendo, e ele falou sobre a questão de vendas, né? E ele falou sobre a questão da arte de dar as mãos, né? E hoje está suspenso por conta dessa questão de pandemia, mas ele falou de um contexto geral e que logo, logo, se Deus quiser, vai voltar esse hábito. E ele fala que a história fala o seguinte: você dar as mãos é você sinalizar que você está desarmado, né? Que antigamente todos estavam armados, então se você dava as mãos é que você está desarmado. E ele falou nessa palestra, o doutor Laí Ribeiro falou nessa palestra o seguinte, que em tempos atuais você precisa ser um camaleão de fazer uma interlocução com a outra pessoa. Deixa que, na questão de vendas, deixe que a outra pessoa dê o tom do aperto de mão. Tem pessoas que apertam a mão que quebra algum osso da mão, né? E tem outras pessoas que ele falou que é tipo rabo de peixe, né? Que ele mesmo falou aqui, rabo de peixe. Então, você veja como é que a pessoa vai apertar a sua mão. Se for forte, você responde com uma firmeza. Se for rabo de peixe, cara, seja suave também, né? Porque é importante, né, Jetson, isso? Perfeitamente. Aí a gente volta para aquele aspecto da mensagem do inconsciente. Porque nós fomos, de uma forma geral, ensinados de que quando a gente aperta a mão de alguém, principalmente quem é da área de vendas, você tem que apertar firmemente a mão de uma pessoa para a pessoa sentir que você é uma pessoa firme, né? Uma pessoa segura. Só que, sim, se aquela pessoa ela não tem um aperto de mão dessa maneira, é porque na cabeça dela não é necessário ter um aperto de mão firme para mostrar firmeza. Agora vamos transferir para a questão do dentista. Se o dentista chega para alguém, vai apertar com firmeza e dá aquele aperto de mão seguro, você pode passar para alguém de que você tem uma mão pesada. Perfeito. De maneira inconsciente, o cara vai dizer: caramba, esse dentista, na hora de dar uma anestesia, essa anestesia eu vou sentir. Principalmente se o paciente for aquele paciente do rabo de peixe. Pronto, que para ele o suficiente é só encostar e pronto. Entende? Então, verdade. Assim, é muito importante a gente se atentar para esses detalhes que vai comunicar com o inconsciente. É a mesma coisa daquela enfermeira, do médico, que quando a gente vai tomar a vacina, tem aquela que dá uma vacina, você sente a vacina. Poxa, a gente diz o quê? Caramba, esse enfermeiro tem uma mão pesada. Uhum. Quando a pessoa nos dá uma vacina que a gente não sente, olha só, a gente diz assim, ué, já deu a vacina? Caramba, essa pessoa tem uma mão de fada. Aí, isso aí. Se precisar depois tomar uma vacina, a gente só quer tomar a vacina com aquela pessoa de novo. Porque a forma como ela vacina para a gente é a melhor, né? Então, é tipo isso, mais ou menos, que acontece na questão do aperto de mão. Então, qual é o aperto de mão adequado? O aperto de mão adequado é o aperto de mão do cliente, do paciente. Isso, perfeito. Do jeito que ele der, você responde. Isso. Você toca de acordo, você dança de acordo com a música. Isso. Se ele apertar com firmeza, você bota mais firmeza na tua mão. Porque para esse paciente vai dizer, opa, esse dentista sabe o que faz, ó. Ele sabe manusear bem o instrumento que ele manuseia. Mas se isso você aí, apertar com força alguém que tem um aperto de mão rabo de peixe, ele já vai pensar diferente. Ele vai falar, caramba, esse dentista deve dar uma anestesia muito pesada, porque... Entende? Então, e a interpretação também pode ser ao contrário. Por exemplo, se o dentista tiver um aperto de rabo de peixe e o paciente for firme, esse dentista é fraquinho demais. Exatamente. Ele transfere. Olha como é que a cabeça funciona, né? Nossa mente, verdade, dessa forma. A nossa cabeça ela faz associação com tudo, o inconsciente. Ele faz associação de dezenas, centenas de coisas em fração de milésimos de segundos. É verdade. Então, é muito importante esses detalhes, né? Então,
É verdade. Isso é muito importante. E nesses 6 elementos, né, que a gente vê nesse livro, Como Convencer Alguém em 90 Segundos, esses 6 elementos são suficientes para você conquistar o seu cliente e fazer com que esse cliente entenda que você é o melhor profissional para ele, que você é a pessoa certa para ele se associar e que, com certeza, ele vai ser muito, muito beneficiado em estar com você. Perfeito. Jetson, que aula linda, meu irmão. Que aula maravilhosa. Gratidão de horas. A gente está aqui há quase 2 horas conversando. E um assunto inesgotável sobre comunicação. E a gente está com um professor aqui. Gratidão, irmão. Gratidão. Agora eu queria que você me destacasse, Jetson, assim, se tivesse, se é que é possível, se você tivesse que destacar um ponto mais importante na comunicação, qual seria? A coisa mais importante na comunicação é você saber exatamente o que você quer naquela comunicação. Você tem que estar consciente do que você deseja através daquela comunicação. Porque quando você sabe o que quer, você sabe como elaborar e como se programar para aquele tipo de comunicação. Porque aí, quando eu sei o que eu quero em uma comunicação, eu vou me estruturar para poder ter os elementos certos, né, para poder atingir aquele objetivo. Então, eu tenho que saber o que eu desejo através daquela comunicação. Bom, eu desejo conquistar aquele cliente. Então, para que eu conquiste aquele cliente, o que eu preciso ter, quais os elementos eu preciso ter nessa comunicação? Que vai tudo isso que a gente conversou aqui hoje. A gente pautou muitas coisas, muitos elementos, que se eu quero conquistar aquele cliente, aquela pessoa para ser um cliente, eu vou, então, buscar colocar aqueles elementos nessa comunicação. Então, depende muito do meu objetivo. Então, eu preciso saber o que eu quero. Outra coisa, eu preciso estar consciente de que eu tenho que beneficiar aquela pessoa. Então, o que eu vou comunicar para convencer, para persuadir aquela pessoa de que eu vou beneficiá-la, de que ela vai ter, com certeza, muitos benefícios ao se associar comigo, ao estar perto de mim ou andar junto comigo. Então, os elementos principais é saber o que eu quero, qual o objetivo daquela comunicação e quais os elementos eu preciso utilizar para atingir aquele objetivo e beneficiar aquela pessoa. Porque só é bom, tratando-se de dentista e de paciente, só é bom quando é bom para os dois. Verdade. E hoje, assim, os dentistas precisam, né, ter cada vez mais a confiança, primeiro, do nosso papel social, que é fundamental, né, o papel social do cirurgião dentista, ele é fundamental. E hoje, no mundo moderno, a gente tem que focar muito de que uma das nossas missões é levar melhoramento e elevação de qualidade de vida para o nosso paciente. Nós temos que agregar valor para o nosso paciente. A gente não vai entregar somente uma odontologia. A gente vai entregar muito mais do que odontologia. A gente vai entregar qualidade de vida. A gente vai entregar transformação. A gente vai entregar felicidade para as pessoas, né? Para que ela não possa sentir dor, para que ela possa se sentir bonita, que ela possa se sentir um sorriso de cinema. E a odontologia pode entregar isso e melhorar muito a qualidade de vida dela. Perfeito, perfeito. Ótimo. É isso mesmo. Jetson, meu querido, eu só tenho gratidão para expressar por você, meu irmão. Muito obrigado pelo convite. Foi uma aula fenomenal. Eu sou seu fã há muitos e muitos anos. E para mim, ter você aqui, para nossa audiência aqui de cirurgiões dentistas, e ter dado essa aula, essa explanação maravilhosa e magnífica sobre comunicação, para mim foi um orgulho
tremendo e me senti muito, muito, muito prestigiado por você. Muito obrigado, viu, Jetson? Para mim foi uma alegria, eu que agradeço, porque estar com você é aquela coisa de que um vai educando o outro. Eu aprendo muito com você também. Que massa, que massa. Foi muito bom estar aqui com você, a contribuição das pessoas que estão aí na sala também. Sim. Muito obrigado, e é um prazer. E sempre que eu puder contribuir, tenha certeza que eu estou sempre à disposição, querido. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Teremos outros encontros aqui. Quero agradecer a você que participou dessa aula aqui com o Jetson Araújo, pela interação do Fábio, do Elazier, a presença do Carlos Bastos, a presença do João Gabriel, da Nira Macedo, da Gisele. Muito obrigado pela presença de vocês. E eu tenho certeza que a gente vai se encontrar outras vezes para a gente começar a falar ainda mais sobre esse assunto, que apesar de quase 2 horas de live, ficou alguma coisa para falar, mas a gente vai continuar, vai ter a parte 2, tá bom? Perfeito. João, um abraço, Jetson. Pois não. Se alguém tiver interesse no assunto de ancoragem, amanhã Sim. eu vou estar falando aqui no Instagram, no meu canal aí, a respeito de Sim. ancoragem emocional. Então vai ser às 19h30, tá? Eu vou estar falando sobre ancoragem emocional, que é um aspecto muito positivo para quem quer aprender a controlar as suas emoções e fazer aflorar a emoção que deseja em momentos específicos. Maravilha. Então estão todos convidados que estão aqui na sala amanhã no Instagram do Jetson Araújo falar sobre ancoragem emocional. Imperdível. Amanhã, quinta-feira, às 19h30, você está convocado para participar dessa live e eu estarei presente, irmão, lá para aprender cada vez mais. Um abraço, Jetson. Gratidão. Fica com Deus. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.